O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Dragão, que Dragão? De Thelma Braga e Rodrigo Andrade, editado pela Caixote em 2025. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente traz um pedacinho do que aconteceu lá nos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias que a gente adora e que fizeram sucesso com os nossos educadores. Para quem quiser participar, os clubes de leitura da Redelê acontecem sempre no final do dia pelo Google Meet e reúnem educadores de todos os cantinhos do país. E ninguém precisa ter o livro em mãos, porque a gente abre os encontros sempre lendo a obra ou o trecho que vai ser discutido naquele dia. Então, vem participar, redelê.com.br, faz a sua inscrição e vem participar com a gente. Eu sou Patrícia Auerbach, autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e estou aqui com a Nina Brondi, que é coordenadora da Redelê, facilitadora dos clubes de leitura, autora e criadora do Mar de Histórias. Oi, Nina, bora falar sobre Dragão, que Dragão? Vamos, Pati, e já pensando que quem está aí escutando, a pergunta que a gente tem para fazer para você, ouvinte, é: vocês estão vendo esse dragão? Será que eles veem dragões, Pati? Porque, olha, uma das provocações iniciais dessa obra que a Thelma propõe para a gente é trazer logo ali na dedicatória uma frase que é incrível para quem está escutando a gente pensar, pessoas que negam a existência de dragões são frequentemente devoradas por eles, de dentro para fora, que é uma frase da Le Guin. E a nossa conversa já começa assim, né? Será que esses nossos educadores estão vendo os dragões que as crianças estão mostrando, Pati? Maravilhoso, Nina. E eu vou começar também já mostrando aqui, só para dar o tom, para quem não conhece a obra, né? Dessa primeira página dupla que aparece no livro, que traz a menina, a personagem principal, vendo pela janela esse dragão lendo um livro. E essa página é curiosa porque ela aparece logo no começo, depois da guarda. Se você não sabe o que é guarda, assiste o episódio anterior, você vai descobrir o que é a guarda do livro. Mas acontece, essa página ela está antes da abertura do livro. Antes da folha de rosto, que é essa folha aqui onde tem o título, repete o título, né? Então, tipo, antes de começar o livro, já tem uma coisa acontecendo. Antes de começar o livro, essa menina encontrou esse dragão. E é assim que tudo, é a partir daí, a partir desse encontro, que as coisas se desenrolam. Dessa menina que vê esse dragão o tempo inteiro, né? E aí tem um contraponto entre o que ela vê e o que os pais não veem, né, Nina? Sim, porque a história gira em torno disso, né? Dessa menina que vai falando para esses pais que ela tá vendo o dragão, e esses pais cheios de afeto não estão escutando o que essa menina está dizendo, não estão validando, né, essas colocações da menina, e por isso a gente começou, né, os nossos encontros nos clubes de leitura perguntando para os nossos educadores se eles estão com essa escuta genuína para o que as crianças trazem, para essas questões. Então, se uma criança fala para você que está vendo um dragão, como é que você vai dialogar com essa criança? Você vai negar esse dragão? Eu achei incrível que uma das nossas participantes, acho que foi a Estela, ela falou: isso acontece aqui em casa direto, meu sobrinho vem, ele não vê dragão, mas ele fala que aparece um jacaré e a gente sai para caçar jacaré aqui em casa. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí tem algumas possibilidades, né? Tem aquele adulto que vai ignorar a fala da criança, tem aquele adulto que vai, como os personagens do livro, vai responder, mas sem dar muita bola, e tem a terceira possibilidade, que é a mais divertida de todas, que é embarcar nessa aventura, né? Aí eu já lembro do Boa Noite Bo, da editora, editado pela Baião. A gente pode colocar aqui a capa para vocês verem, que é uma mãe que embarca na aventura dessa criança. É uma história deliciosa. Mas no livro, eu vou até mostrar essa página logo no começo aqui, que dá esse tom. A menina fala: tem um dragão sentado com vocês. E o pai ou a mãe respondem: claro, minha filha, toma logo seu café antes que esfrie. Tipo,
nem deu bola, não tá nem aí para esse dragão. A menina tá lá toda empolgada falando uma coisa importantíssima, uma urgência, e eles seguem a vida, né? Acho que esse é o tom do que vai acontecendo e desse lugar da escuta ou da não escuta, né? Da pseudo-escuta. Da pseudo-escuta, Paty, e que foi o que os nossos participantes falaram muito, que é esse Muito. lugar desse adulto que ele não é que ele não é amoroso, ele está sendo amoroso para não escutar, para essa escuta que ela não está acontecendo de forma genuína. Então, esse livro, ele provocou muitas reflexões, muitas conversas. Acho que foi um bônus, um extra, um presente da Redelê, porque recebemos a Thelma Braga e o Rodrigo Andrade para conversar sobre essa obra, que é uma coisa que sempre acontece aqui na Redelê. Todo mês a gente está recebendo autores por aqui, mas de pensar nessa postura desse adulto que amorosamente está dizendo: eu tô te tratando bem, tô fingindo que eu tô te escutando, mas na verdade eu não estou te escutando. E tem algo no livro, nas ilustrações que revela. Ai, será que a gente pode dar esse spoiler? Alerta Podemos de dar um spoiler, alerta. É sempre a Nina que traz spoiler, gente. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem uma consistência nisso. Alerta de spoiler, vai lá, Nina. Que é pensar esses pais amorosos que durante toda a narrativa eles aparecem de olhos fechados. Acho que tem essa coisa que é muito delicada, né? Que é uma voz doce de quem está sendo carinhoso, mas é um carinhoso que não está tendo escuta, né? Então, eles estão sendo doces o tempo inteiro com a menina respondendo. A menina vai falando: tem o dragão ali, o dragão pegou sua roupa, o dragão fez isso, o dragão fez aquilo. E eles sempre dão uma respostinha doce, fofa, assim, mas ignorando o que ela está vendo, né? Ignorando o olhar dessa menina. Aí, Nina, apareceu uma coisa muito interessante lá na discussão, e queria te ouvir um pouco sobre isso. Que é a coisa desse livro ser triste, de ter uma tristezinha nessa história, né? Apesar de a menina estar toda lá empolgada, e é divertido, o final é super divertido, e tudo, mas tem uma certa dorzinha, né, que fica nessas páginas. Não sei se você lembra mais alguma coisa que foi dito lá no encontro. Eu gravei isso. Eu acho que vem, Paty, esse lugar dessa tristeza, que é a constatação desses educadores, né, que estavam ali participando desse encontro, do quanto a infância precisa dessa escuta e desse olhar cuidadoso, e o quanto esse livro mostra que não necessariamente é isso que acontece, né, no dia a dia, no cotidiano. E esse contraponto, que daí isso é muito incrível, que é pensar outras obras literárias que podem auxiliar. Então, pensar no Agora Não, Bernardo, que também traz um pouco essa narrativa da não escuta para a infância, mas que tem um final, de certa forma, um pouco mais trágico. E aqui eu não vou dar spoiler, mas quem quiser corre atrás desse mas livro. O final é bom, o final é bom. O final é divertido também, mas é um pouco esse lugar da literatura de quebrar as expectativas, né? Esse tempo da virada da página que faz o leitor pensar: não acredito que vai acabar assim. E nesse livro que traz essa coisa, né, da tristeza que você fala, é a tristeza, mas ao mesmo tempo esse lugar dessa criança que persiste, que acredita, que tem esperança e que corre atrás, né? É uma criança empoderada, porque inclusive nas ilustrações do Rodrigo, ele traz essa ideia. Quando ele, no quarto da menina, ele mostra ali, ó, uma imagem da Frida Kahlo, trazendo também a referência a uma outra obra literária, que eu vou até mostrar a capa para vocês aqui, ó, que é A Vida Não Me Assusta, da Maya Angelou, com ilustrações do Basquiat, editada pela Dark Side. Então, essa conversa, né, essa ideia de um livro puxar o outro e a gente entender que a imagem da Frida, ela está se relacionando a essa menina, que é uma menina forte,
perseverante, mas que ao mesmo tempo ela convive com seus medos, com os medos da infância, né? Então, de pensar esse dragão que ela está mostrando para esses adultos, o que esse dragão está querendo revelar sobre ela e que esses pais não estão vendo. Não estão vendo porque não estão ouvindo, de fato, né? Aí, Nina, teve ali na discussão, apareceu a coisa também de com quem a gente se identifica nesse livro, né? Porque para algumas pessoas, ou em alguns momentos, a gente se identifica com a menina, com a falta de escuta, né? E em alguns momentos a gente se identifica com o adulto, que na correria da vida acaba não tendo essa presença na hora de embarcar na aventura. E pensando ali no nosso grupo, né, de educadores que convivem com crianças o dia inteiro, muitas horas, com muitas crianças, isso acontece às vezes, né, na rotina diária ali, de repente alguma fala que você podia ter embarcado naquela brincadeira, naquela aventura, mas por algum motivo você naquele momento não se entregou, enfim. Então, achei interessante essa coisa de com quem que eles se identificavam, né? Algumas pessoas puxaram para um lado, outras pessoas para o outro, e imagino que em páginas diferentes também isso oscilou, o que é muito interessante, né? Muito gostoso da gente pensar que dá para fazer leituras diferentes e relações diferentes, mesmo com a nossa experiência. E que daí, né, Paty, entra esse valor desses nossos encontros no final do dia, que é o que os nossos membros falam muito, que é, gente, o encontro acontece no final do dia, 7 horas da noite, de forma online, com educadores do Brasil inteiro, e aí a gente entra, faz uma leitura, e essa é uma leitura que nos faz refletir sobre a vida, sobre a nossa prática e pensar que no dia seguinte a gente vai acordar com esse olhar apurado, com essas reflexões sobre que adulto eu quero ser, como é que eu quero estar em contato com essas crianças. Então, é aquele momento que é um momento de deleite, porque lemos e nos divertimos e conversamos sobre tudo que a literatura propõe, né, sobre a vida e sobre tudo, e ainda fica aquela coisa o traço da esperança, né? Então amanhã eu quero pensar sobre isso, e isso é muito especial, né? Acho que é isso que a literatura faz, é isso que a gente gosta que a literatura faça, que a gente espera dela, né? Que tire a gente da zona de conforto, que faça a gente pensar, que faça a gente sair do lugar, que faça a gente querer ser uma pessoa melhor, diferente, enfim, que faça a gente olhar para a vida com outros olhos, outras lentes. Nina, é uma delícia conversar com você, sempre lembrar desse encontro que foi super divertido, super gostoso. A gente fez esse livro em você tocou, né? 2 clubes com a mesma obra, e foram 2 discussões muito diferentes, o que também é muito rico, e daria muito pano para manga, mas isso a gente fala em outro episódio. Porque este está chegando ao fim, eu sou a pessoa que encerra a conversa, que acaba com a brincadeira. Então, esse episódio do nosso Redelendo fica por aqui, ele entra ou por uma porta, ele sai por outra, e na semana que vem, espera que a gente te conta outra. E se você quiser ler outras obras dos autores, nós indicamos A Incrível História de uma Lágrima, de Thelma Braga e Cecília Murgel, pela editora Mais Amigos, Inácio o Coelho, de Thelma Braga e Clara Gavilã. Tchau, Filho, de Yuri de Franco e Rodrigo Andrade, pela Pera Book, e O Que Mamãe Não Sabe, de Rodrigo Andrade, pela editora Caixote. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.